De abril, Geodia. Parque Geológico Municipal de Assistência Rio Claro, São Paulo. A criação de um local para observação das rochas da Formação Irati em Assistência é um antigo sonho da comunidade geocientífica no Brasil. As rochas do membro Assistência da Formação Irati compõem uma importante seção tipo para as bacias do antigo supercontinente Gondwana. Além de ser utilizada como camada guia em nível internacional, as rochas de assistência contêm um importante fóssil, o réptil mesossaurídeo. A ocorrência desses fósseis dos dois lados do Oceano Atlântico é uma das evidências que ajudou a consolidar a teoria da tectônica de placas. Diante da relevância desse patrimônio, em 2003, a então Comissão Brasileira de Sítios Geológicos iniciou o tombamento da área. A iniciativa, porém, teve que ser interrompida quando o afloramento que estava sendo estudado foi aterrado por exigências legais. Mas, recentemente, este projeto foi retomado em uma nova área de afloramentos. O projeto é uma parceria entre a Unesp, a Prefeitura do município de Rio Claro, a Faculdade Acer-UCEP e a empresa mineradora Partecal, responsável pela abertura do afloramento. Essa equipe multidisciplinar desenvolveu diversos estudos para permitir a transformação de uma pedreira de rochas da Formação Irati em parque geológico, um museu ao ar livre, especialmente pensado para receber visitas educativas e geoturísticas. O projeto, inspirado no Parque Geológico do Barbito, em Itu, São Paulo, prevê infraestruturas como ciclovia, trilhas em mata, salas de exibição e apresentações e o principal, o talude de afloramento da Formação Irati, permitindo que os visitantes se encantem com as particularidades dessa rocha tão importante em vários países. O Parque Geológico de Assistência deve ser um dos principais atrativos do projeto Geoparque Corumbataí, um grande projeto de geoconservação que atua sobre todo o território da bacia hidrográfica do rio Corumbataí. Junto com o Parque de Assistência, os visitantes do projeto Geoparque Corumbataí poderão fazer uma viagem ao passado, de 300 milhões de anos, passando por atrativos como trilhas, mirantes, cachoeiras, em ações de conservação, educação e geoturismo. A expectativa é que a execução do Parque Geológico de Assistência se inicie nos próximos anos, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso a esse importante geopatrimônio brasileiro. FEBRAGEL, a Federação dos Profissionais da Geologia. Boa tarde a todas e a todos, novamente aqui no nosso Geodia. Agradeço aí a presença de todos nos canais da FEBRAGEL e da BGE, no YouTube e no Facebook. É um prazer tê-los aqui conosco, né, nesse Geodia. O Geodia que tem como objetivo principal levar para o público geral as atividades, os conceitos de geodiversidade, as atividades profissionais dos profissionais das geociências, dos geólogos, né, e trabalhar esse conceito também de geoconservação, né? Então, é em comemoração ao Dia Internacional da Terra, que foi no dia 22, nós fazemos nesse ano totalmente virtual, com mais de 40 atividades simultâneas em vários canais aí das redes sociais de entidades pelo Brasil. Essa atividade está sendo realizada em conjunto com a Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia e Ambiental, a BGE. Então, já agradeço aí toda a diretoria da BGE, em nome do presidente Delfino, e também da Federação Brasileira de Geólogos, né, FEBRAGEL. Também agradecemos aí as entidades promotoras, a GeoBR, a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, e a Sociedade Brasileira de Geologia. Tá? Uma grata satisfação tê-los aí nesse sábado, com dezenas de atividades aí, educacionais, de conceitos, de palestras, de mesa de discussão. Agora, nesse momento, então, vamos iniciar nossa mesa de discussão sobre o projeto o projeto Parque Geológico de Assistência
atividades minerárias e geoconservação. Aqui na nossa mesa, eu queria agradecer a presença do professor doutor José Alexandre Perinotto, né, professor aqui da Unesp de Rio Claro, e também um dos idealizadores desse projeto do Parque Geológico. Também agradecer a doutora Mônica Frandi Ferreira, professora da Unicep, né, do curso de arquitetura, e também do Arquivo Público e Histórico do município de Rio Claro. Muito obrigado pela presença. E o João Belato Júnior, diretor da empresa Patercal e presidente da Sindical e Abracal, que é o responsável pela essa área, onde está sendo extraído o minério, né, o calcário, e logo, né, vai ser preparada essa área para o futuro projeto do Geoparque, né, nessa atividade, nessa parceria excelente da iniciativa privada com os órgãos públicos para a geoconservação, para colocar um patrimônio geológico de geodiversidade para o município de Rio Claro, que vai ser referência, com certeza, para todo o nosso país. E também agradecer, né, o nosso amigo e colega André de Andrade Colha, orientado aqui da pós-graduação do curso de Geociência e Meio Ambiente, que é o coordenador do projeto Geoparque Corumbataí. Muito obrigado pela presença de vocês, né? E vamos iniciar, então, com uma apresentação sobre o projeto feito pelo André, e depois nós passamos para a fase de discussão sobre o projeto com a palavra de vocês. Mais uma vez, obrigado. André, pode colocar a sua apresentação aí. Tá joia. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos e todas. Agradecer você, a presença também da Mônica, do João, do professor Alexandre. Parabenizar a organização, que tá muito boas as atividades do dia, e é muito legal ver essa chuva de atividades de geodiversidade que está tendo hoje. Então, parabéns aí a toda a organização, que eu sei que não foi fácil. Então, eu preparei aqui uma apresentação bem curta, só para a gente ir esquentando o tema, falando um pouco sobre o histórico desse projeto. Então, antes de falar sobre o projeto do Parque de Assistência, o Parque Geológico especificamente, só para contextualizar, esse Parque Geológico está dentro do contexto do Geoparque Corumbataí, que é esse território aqui que eu estou circulando, que é o território da bacia hidrográfica do rio Corumbataí, esse rio que nasce aqui em Analândia, ele vai passando por diversos municípios, chega aqui em Rio Claro, especificamente nessa região aqui, que é a região de assistência, que é aqui que vai ficar o Parque Geológico de Assistência. Então, o Parque Geológico ele vai ser um dos geossítios do projeto Geoparque Corumbataí. E por que assistência, né? Porque esses símbolos aqui, eles mostram, né? É um local que tem esses sítios arqueológicos muito importantes, fósseis de répteis também muito importantes, e essas pedreiras de calcário, que são o mote, né? O tema principal do parque. Então, aqui, só mostrando como uma curiosidade para vocês, né, quando um cientista descobre alguma coisa nova, seja um fóssil, seja uma rocha, uma camada estratigráfica, ou se for um ser vivo, no caso de um biocientista, o cientista tem que registrar esse achado, né? E aqui, no caso de assistência, eu trouxe esses dois primeiros registros. Hoje em dia, a gente tem câmera fotográfica, tem os modelos digitais, mas naquela época era o desenho. Então, aqui do lado esquerdo é a prancha do primeiro exemplar que foi descrito do fóssil de assistência, em 1886, e aqui do lado esquerdo é o desenho da rocha. Então essas camadinhas aqui listradas são as camadas da rocha que o autor desenhou para representar a seção tipo da formação assistência. Isso em 1958. Então, passando aqui para um histórico, né, em 86 teve a primeira descrição do fóssil, esse fóssil que a gente vai comentar bastante a importância dele. Por que ele é tão importante? Em resumo, porque ele ajudou a apresentar a teoria da deriva continental, que foi uma teoria que revolucionou a geologia. Então, alguns anos depois da descrição desse fóssil, foi feita a apresentação da teoria. Em 58, foi feita a definição do membro assistência, que é quando a gente pega uma rocha e define ela como uma parte da história geológica. E aí, muito tempo se passou, até que em 2003 foi feito o primeiro cadastro como geossítio desse local. Então, até aqui, todos esses eventos que fazem a importância desse lugar,
e em 2003, pela primeira vez, estava sendo reconhecido essa importância de forma oficial como geossítio. Na época, isso teve alguns entraves, mas, de certa forma, vai caminhando. Então, em 2014, teve o início do projeto do Parque Geológico, como a gente conhece hoje, que é o que a gente vai falar hoje. E aqui, já no futuro, em 2024, que, por enquanto, é a previsão que a gente tem do final da atividade de mineração, que é quando a gente vai transformar aquele paredão gerado pela mineração num parque geológico, de fato. Aqui é uma foto aérea da área do parque, então uma foto atual, vocês podem ver aqui a atividade de mineração acontecendo por enquanto. Aqui é uma área de mata, que também faz parte do parque. Aqui do lado esquerdo, do lado direito, é o mapa geológico que a gente fez em 2015, para caracterizar a área, e aqui uma foto, né, aqui são duas pessoas, aqui uma foto do paredão que a gente vê no talude da mineração, e aqui ilustrando como essa camada branca aqui, que é uma parte muito importante da rocha, ela é condizente aqui com todas as representações que foram feitas da estratigrafia dessa rocha. Então, mostrando que esse lugar ele é representativo desses estudos científicos que foram feitos aqui na região. Opa. Isso aí aqui, sem querer. Então, foram feitos alguns estudos de caracterização, um estudo aqui da professora Marcela Mazzani, e também definidos alguns valores, né? Por que é importante? Então, a gente elencou, por exemplo, o valor cultural, né? Rapidamente, o que a gente pode citar? Esses artefatos pré-históricos, que eles estão representados aqui, que eles foram elaborados pelos povos que viviam aqui, com o material das rochas da formação Irati. O símbolo do curso de Geologia, então, o fóssil do Mesossaurídeo é o símbolo do curso de Geologia de Rio Claro, então, o curso incorporou esse fóssil da região na sua identidade. E também a história mineira da região. Por conta das minerações que tem aqui em Rio Claro e região, é uma cultura muito tradicional aqui da nossa região. Como valor estético, a gente pode citar, por exemplo, os cristais de pirita, que muita gente conhece como ouro de tolo, que são esses cristais que eles chamam muita atenção. Os nódulos de sílex, que são essas formas arredondadas aqui, também encontradas na formação Irati. Os fósseis, né, tanto os fósseis de Mesossaurídeo, quanto outros fósseis que tem também, eles também chamam a atenção pela beleza. Na questão do valor econômico, a gente tem o folheiro pirobetuminoso, que é uma forma de ocorrência de petróleo que acontece na formação Irati, que aqui na nossa região não é explorado, mas essa mesma rocha é explorada para a obtenção de petróleo em outros lugares do Brasil. O calcário agrícola, que é o principal produto econômico da formação Irati, grande parte da agricultura brasileira usa esse calcário para enriquecer o solo, conseguir ter uma produtividade maior em um espaço menor. E também o valor econômico da marmorina, que é uma das rochas presentes na formação Irati, que ela é usada no revestimento de algumas casas, então usada na construção civil. Como valor funcional, eu cito aqui o uso e ocupação do solo, então a gente constrói nossas casas sobre as rochas da formação Irati, então é um suporte para a nossa ocupação. E um dos principais, né, os valores científicos e educativos. Então, o seu valor como camada guia internacional, uma rocha que a gente pode correlacionar ela aqui na nossa região de Rio Claro com ela em outros países e traçar uma linha do tempo entre esses países. O estratótipo do membro assistência, então, como eu falei, foi definida essa rocha aqui, então, quando a gente quer estudar essa rocha, é o melhor lugar para conhecer ela aqui em assistência. O conteúdo fossilífero, incluindo os fósseis de Mesossaurídeos, que é aquele que eu mostrei o desenho, que é o principal fóssil, e também o sistema petrolífero. Então, como tem essa ocorrência de pirobetume nas rochas da formação Irati, muitas vezes a gente estuda essa rocha para entender como é que o petróleo se forma. Então, são alguns dos elementos que trazem valor aqui para o nosso parque geológico. Então, foi feito um inventário que seria como uma etapa inicial do tombamento dessa área. Então, aqui a gente vê 4 iniciativas de inventário, quando foi feito pela CIGEP, aqui em amarelo, quando foi feito um inventário local aqui, se não me engano, em 2008, 2013. Aqui o inventário estadual do patrimônio do patrimônio geológico do estado de São Paulo, e aqui o inventário do projeto Geoparque Corumbataí. Então, é um sítio que ele já é reconhecido como um geossítio.
E aqui, mostrar algumas das ações de valorização que a gente vem fazendo nesse local. Então, já que a gente tem todo esse patrimônio, como a gente faz para valorizar ele? Então, o projeto arquitetônico, que a Mônica vai falar um pouco mais para frente, alguns modelos que a gente usou, né, esse parque do Varvit, em Itu, aqui alguns modelos do Reino Unido, transformando aqui para a nossa realidade no projeto que a Mônica vai mostrar. Aqui algumas iniciativas para quando o parque for pronto, então algumas trilhas na mata, o levantamento da flora do lugar, também foi feito em parceria com o Instituto de Biociências da Unesp. A questão das visitas, né, então excursões e visitas científicas. Material interpretativo, que seria aqueles materiais, principalmente figuras, vídeos também, onde a gente tenta pegar esse conhecimento geológico e traduzir ele para uma linguagem que seja acessível para todas as pessoas que têm essa curiosidade de saber como a rocha se formou, por que os fósseis são importantes. Então, a gente tenta usar bastante figura para deixar esse entendimento mais fácil. E também a divulgação desse patrimônio. Então, a gente, com essa tradução do conhecimento, a gente pode fazer divulgação em jornais, em revistas, em vídeos, em reportagens, que também ajuda a valorizar. Conforme a gente conhece o patrimônio, a gente cuida mais dele. E, por enquanto, né, a gente, como a mineração tem atividade, a gente vai monitorando a mineração para ver como que está a rocha, como que estão as camadas, se elas estão conforme a gente estava prevendo, e os próximos passos é esse acompanhamento para a gente começar o desenvolvimento do parque em si, depois que terminar a atividade econômica. Então, a apresentação foi bem rápida, só para dar uma introduzida no tema, e agora eu passo a palavra acho que para a Mônica, se não me engano, que vai continuar falando agora sobre o projeto arquitetônico. Seria o João, mas tudo bem, posso falar, se for... É o João. Desculpa, eu errei a ordem. Mônica, posso fazer a indelicadeza? Então, eu vou passar a primeira palavra para o João, né, que é o empresário responsável pela atividade minerária, né, João? Muito bom a sua presença aqui, mais uma vez, e também, né, contar um pouco, né, dessa história, né, de como chegou esse projeto para o empresário aqui de uma região com bastante atividade minerária, como a região de Rio Claro, e como você, né, incorporou isso no seu dia a dia e encampou esse projeto junto com as outras entidades. Muito obrigado mais uma vez, João. Obrigado a todos vocês pelo convite da participação, professor Alexandre, professora Mônica, professor André e professor Fábio. A nossa empresa atua no Distrito de Assistência desde 1960, sempre com a extração da rocha calcária, com a finalidade de promover o corretivo do solo, que vai corrigir a acidez do nosso solo, para o plantio. E a gente recebe visitas o ano todo, de todo o meio estudantil, o meio internacional, nacional, de outros estados, pela importância, como o André mesmo já ressaltou, dessa presença desse membro estar exposto aqui. Mas a gente sempre teve dificuldade que o público não podia acessar, porque trata-se de uma lavra em atividade e você envolve diversos riscos. Nós tínhamos uma concessão de lavra em separado da lavra em atividade, bem mais próxima do meio urbano, e numa conversa informal com o professor Alexandre e com o professor Zaine, surgiu a ideia de fazer essa lavra e o plano de recuperação de área degradada dessa lavra se tornar o parque. O professor Alexandre me confidenciou que era um sonho antigo dele, de muitos anos. Isso tomou corpo, os entes estaduais, federais e principalmente os municipais abraçaram a ideia, a Unesp como um todo, e nós estamos trabalhando, a gente deve encerrar, como o André já previu, por volta de meados do ano de 2024, e vamos entregá-lo numa topografia que vai aceitar a colocação de todos os projetos que a Mônica elaborou. Então, como empresa,
eu acho que nós vamos deixar um legado para a sociedade muito importante do que a sociedade nos deu, permitindo a extração do subsolo. Com certeza, João. Realmente, nós sabemos que a atividade de extração mineral é essencial para a nossa vida, para a nossa sociedade, Sim. É fundamental. E esse outro lado, né, que tem sido incorporado pelas empresas, o retorno, né, na recuperação, né, e nesse caso, como algumas atividades minerais têm essa possibilidade de transformar num parque, como já temos vários exemplos, esperamos que aqui em Rio Claro também esse sonho se torne realidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a Mônica, muito obrigado, João. Depois a gente já volta com a outra fase de perguntas. Mônica, agora sim, desculpa, João. Imagina, que é isso. João, eu acho que essa sua preocupação faz a diferença no nosso projeto, né? Além de todo um trabalho gestado, um sonho do professor Alexandre, professor Zane, de todo esse grupo aí que está trabalhando essa questão, o fato de unir o empresário, o dono da propriedade, ele já interessado nessa questão, né, sabendo da importância disso como, não só como uma exploração minerária, né, como uma questão econômica, mas como uma questão cultural mesmo. Então, essa atenção à comunidade local, eu acho que isso faz a diferença. Que se o André puder fazer a gentileza de passar as imagens, eu vou mostrar esse projeto, né, que é uma materialização aí desse sonho. Quando a gente projeta, a gente consegue verificar as possibilidades efetivas de acontecer um trabalho, né. Deixar claro que esse é um projeto final de graduação do Gabriel Barello de Oliveira, ele era aluno da gente, hoje é egresso, né, da Unicep, Rio Claro, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e nós fizemos esse projeto, eu sou orientadora dele, outros professores também fizeram parte, então é como o professor Perinoto fala, é um sonho que nós sonhamos juntos, né. Então, o interessante é que ele trabalha com toda a questão da sustentabilidade, né, com essa primeira imagem, a gente consegue ver um detalhe da área urbana de Rio Claro, com ciclovias e ciclofaixas existentes. O que está em cinza é a ciclofaixa existente, e o que está em... Você consegue mostrar para mim, André, por favor, pontuar lá? É a ciclofaixa, é a ciclovia e ciclofaixas existentes, né? Esse trecho que o André está mostrando é a extensão desse sistema cicloviário no município de Rio Claro. Então, o projeto, ele privilegia a mobilidade ativa, que é a bicicleta, ou então a trilha para caminhada, né? Então, o acesso do município de Rio Claro, da área urbana do município de Rio Claro, até o nosso parque geológico, ele pode ser feito por meio de mobilidade ativa. Nessa imagem embaixo, a gente consegue ver a ponta do aeroclube ali, né, André, que está em amarelinho. Então, esse pedaço é um trecho já existente, né, de ciclofaixa, né, e na sequência, então ele está em amarelo, na sequência em vermelho, ele é um trecho a ser construído, né, uma estrada de terra que ele vai receber a ciclovia, e depois no trecho final é uma área já está pavimentada para receber a ciclovia. Então, não é uma criação de uma estrutura nova, é um aproveitamento de uma estrutura existente, só com a condição de você pavimentar e deixar dentro da norma aí do Código Nacional de Trânsito, né? Em cada percurso, em cada ponto desse percurso, o Gabriel projetou mobiliário urbano específico para isso, então já é um ponto também de referência com a identidade visual do parque. Então, ele tem o mobiliário do ponto de ônibus com o bicicletário, também com a possibilidade de você ter o aluguel de bicicleta. Então, é uma intermodalidade, né? O ônibus com a bicicleta. Ele projetou esses dois modelos aí, um modelo mais simples, modulado, com um modelo expandido, né? Dependendo do local onde ele está. Então, é uma questão de, em 31 minutos de bicicleta, você sai do aeroclube e chega ao nosso Parque Geológico da Assistência. 31 minutos, isso aí. Pode virar, André, por favor. Essa imagem seguinte, pode virar. Isso. Essa imagem seguinte já mostra aqui no canto lateral direito a entrada, né? A guarita de entrada do Geoparque, desculpa, do Parque Geológico da Assistência, que é um geossítio do nosso Geoparque. Então, o acesso a ônibus, né, aos automóveis, e toda uma trilha de bicicleta, que você pode fazer ou de bicicleta ou a pé. Então, todo um projeto de rampa, de acordo com a norma de acessibilidade. Então, a gente privilegia também o cadeirante, a pessoa com mobilidade reduzida, e ele vai
adequando a topografia e conseguindo acessar o parque como um todo. Essa é a parede estratigráfica que a gente vê, né? Então você tem essa trilha de bicicleta passando por ela, então é uma forma de valorizar esse patrimônio geológico, né? Por meio de um uso efetivo mesmo. E ele chega aí até esse ponto que o André está colocando, que é o lago, que é o ponto mais baixo, que a gente já vê naquelas imagens que o André colocou, da exploração que o João está fazendo. Tá? Então, é até interessante a gente olhar, a gente que já fez o projeto, ver como é que realmente ele consegue se encaixar nessa área toda. E essa trilha, né, nós passamos aí por mirantes, por estufas, então toda uma questão de educação ambiental que pode estar atrelada a esse projeto, né? O Gabriel chegou a fazer também um estudo de plantio, um estudo arbóreo, então tem recomposição da vegetação, tem uma vegetação temática, então todo o trabalho de educação ambiental pode ser feito lá, né, como um trabalho de horta urbana, de aquele paisagismo punk que a gente fala, que é do paisagismo comestível. Então tem uma série de atividades de educação, não só patrimonial, mas de educação ambiental mesmo, que podem ser desenvolvidas nesse espaço, tá? Lembrando que toda a área de reserva legal e APP está preservada, o parque acontece numa área aproveitável, a gente vê ali em cima, 66 mil metros quadrados é a área de reserva legal e a parte que é utilizada para o projeto é de 54 mil metros quadrados. De qualquer maneira, é um projeto com pouquíssimas construções, então os elementos construtivos, eles são muito poucos, né? E sempre feitos de uma maneira a não agredir a paisagem, a serem incorporados na paisagem. O destaque do projeto é a paisagem, né? Acho que pode mudar para o próximo, Gabriel, para ser rápidos, né? O slide seguinte vai mostrar o que nós temos de construção efetiva, e mesmo assim essa construção é uma construção basicamente em taipa, né, que é uma construção sustentável, taipa é terra, é uma alvenaria de terra, e a ideia é que se faça envolvendo a comunidade local, né. A própria oficina de taipa para construir essas edificações, elas já podem envolver a comunidade, porque o que a gente pensa, né, em todo esse projeto é que a comunidade, tanto científica, que já está envolvida, né, quanto os empresários, quanto a comunidade local do bairro de Assistência tem que estar envolvida, porque aí é uma questão importante para o sucesso do projeto, né. Então, essa praça central, que é uma praça que pode ser de eventos, ela tem um conjunto que seria um museu, né, com exposições permanentes, então toda a questão geológica, geográfica, ambiental, ela pode estar exposta ali. Tem uma estrutura sempre muito simples, né? Então, tem um espaço para o museu, espaço para um almoxarifado, uma reserva técnica, e lateralmente às praças tem os sanitários e o ponto do bicicletário, e no outro lado, salas de aula, né? Espaço para sala de aula, um auditório, e ainda são duas salas, mas com parede reversível, e assim, são construções moduladas que elas podem ser ampliadas de acordo com a demanda, né? Então, não é um projeto extremamente complexo, custoso. A ideia é começar com esse embrião e, conforme tiver demanda, ele pode ser expandido. Então, embaixo é uma imagem, no pé da página, né? É uma imagem de como ele vai ficar. Então, usando os janelões, assim, até a estética dele, ele segue essa estética de uma arquitetura mais vernacular, mais próxima da terra, né? Para trabalhar todas essas questões que a gente estuda o que seria esse patrimônio vernacular, próximo da comunidade, né? Eu acho que é essa questão aí que o projeto procura contemplar, né? Então, o envolvimento com a comunidade científica, nós já estamos trabalhando há um certo tempo. A comunidade local é que vai dar materialidade para tudo isso. Eu acho que, em relação ao projeto, é isso. Queria também colocar a importância. Mônica cortou o seu microfone. Era que eu tirei a apresentação, cortou. Desculpa. Imagina, quando o André coloca na apresentação dele, né, a identificação dos valores cultural, estético, econômico, funcional, científico, educativo, eu acho que nisso a gente já tem tantos argumentos, né, para fazer desse espaço como um espaço que é importante para a comunidade,
e a gente está falando aqui de uma comunidade local, mas ele, sem dúvida, tem uma abrangência regional, porque o Gabriel também fez um estudo importante em como seria a localização do Geoparque da Assistência no nosso aglomerado urbano de Piracicaba, com a possibilidade também de vir de bicicleta, né, de todas as cidades ali da região. Acho que é um ponto muito importante para a gente trabalhar essa questão do patrimônio, com o aproveitamento econômico, com o turismo e o envolvimento da comunidade local. Acho que da minha parte é isso. Eu só queria que o André levantasse a canequinha dele, porque é uma canequinha também que já é um geoproduto, né, do Geoparque Corumbataí, e eu acho que aqui é uma questão que a gente tem que pensar também, né, não só em conceber o projeto, em implantar o projeto, mas como que a gente vai fazer a gestão desse projeto, né? Então, o envolvimento da comunidade local também é uma questão importante. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado, Mônica. Parabéns aí pela apresentação, né? Eu acho que é um belo projeto, realmente um envolvimento de vários atores, e assim que realmente tem que ser algo que vire um legado mesmo, é o envolvimento de todos os atores, a iniciativa privada, os cientistas, né? A universidade, os órgãos municipais e principalmente aquela população que vai efetivamente usar e vai cuidar ao longo do tempo dessa infraestrutura. Alexandre, eu sei que é um sonho seu, né, do professor Zane e da professora Maricelma, um sonho antigo. Conte um pouquinho aí da história desse sonho aí, que logo, logo vai se tornar realidade. Um abraço, Alexandre. Muito boa tarde. É um prazer muito grande estar dividindo aqui essa telinha com você, Fábio, novamente, com a Mônica, com o João, né, com o André. E agradecer, né, a participação de todos que estão acompanhando esse nosso fabuloso Geodia, né, que está acontecendo desde as 9 horas da manhã, ainda vai até às 19 horas. Uma ideia fantástica, né? Eu cumprimento as entidades todas que estão promovendo esse Geodia, celebrando, né, o Dia Internacional do Planeta Terra, que foi dia 22 de abril. Então, um sonho, né, que lá atrás, há muito tempo já, né, a gente vem sonhando e pensando devido a conhecimentos que a gente foi adquirindo, né, de outros pontos do planeta, né, de outros lugares do mundo que visitamos, e aqui, né, o mais próximo de nós aqui, né, lá o Parque Geológico de Itu, né, e também o Parque da Rocha Butonê, em Salto, que são 2 parques municipais cujo o astro é a geologia, cujo astro é uma rocha, né? E nós temos aqui, né, como o João disse, né, já sendo realizadas visitas de longa data, né, nas pedreiras aqui, né, do Witt, do Partesani, enfim, Bianchini, enfim, tantas outras famílias, né, que ao longo da história vêm produzindo calcário, cal, as caieiras aqui na nossa região, né? Tem todo esse aspecto histórico também aqui, né? Mas acho que tem 2 frases aqui, né? Que assim, quando um sonho é sonhado sozinho, não é só um sonho, né? Mas quando a gente está sonhando tudo junto aqui, a gente caminha para algo concreto. E é muito bom saber, eu sempre ouvi dizer que para alguma estrutura parar em pé, ela tinha que ter pelo menos 3 pernas, né? E aqui a gente tem a universidade, né, a Unesp, a Unicep, e tem a empresa, o setor privado, né, com essa sensibilidade enorme aí do João, do filho dele, né, da família e da empresa Partecal, e do poder público. Essa ideia, então, Fábio, você me pergunta, isso já começou muito tempo atrás, né? Maricelma desenvolveu todo um trabalho de patrimônio aqui do Geoparque Corumbataí, né? Foi o pós-doutorado que a Maricelma fez, terminou em 1995, 96, né? E depois, né, o Zane e eu
fizemos várias incursões numa outra empresa, né, tentando, né, com uma esperança danada, né, fazer com que nós pudéssemos ter já isso funcionando. Se tivesse dado certo lá atrás, né, hoje a gente já estaria, acho que, inaugurando, né, se fosse para acontecer. Né? Mas tudo tem seu tempo, há um tempo para tudo, né, e a gente aprende, né, que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, não era para ser naquele local, né, e da maneira como estava sendo conduzido, não é com essa sensibilidade, com essa abertura fantástica que a Partecal está tendo. Então, essa sustentação desses 3 entes, pelo menos, né, universidades, poder público e o setor privado, é o que está dando garantia para isso. Eu quero lembrar que, né, com tudo isso que o Fábio mostrou, da importância da formação Irati, especialmente do membro assistência, é de caráter internacional, né? Porque eu já estive lá na Bacia do Caru e a gente compara, né, a contraparte africana, né? Se você fechar o olho, você pensa que você está na assistência, né? E você está lá do outro lado do oceano, né, e está vendo os mesmos fósseis, praticamente a mesma ocorrência, com suas pequenas diferenças, né? Mas que serve de guia internacional. Né? E para a nossa Bacia do Paraná aqui, é o nosso marco estratigráfico por excelência. Eu me lembro que nós tivemos um evento aqui em Rio Claro, que foi o primeiro Cronopar, né, que é um congresso, um simpósio de geocronologia, né, de cronoestratigrafia da Bacia do Paraná, e a comunidade científica sempre clamou para que nós preservássemos, né, essa seção tipo do membro assistência. Porque da maneira como era feito anteriormente, né, terminava a lavra, né, o João sabe bem disso, né, aí cobre tudo, faz aquela plantação, né, e acabou. Então, tudo aquilo que nós tínhamos de um potencial, como nós estamos vendo a hora aqui de tudo que foi apresentado, era simplesmente soterrado. Né? E, naquela época, então, do primeiro Cronopar, nós vimos que era muito importante atender esse clamor da comunidade geocientífica. E aí, baseado no que nós vimos já em outros parques geológicos do mundo, e principalmente em Itu, que recebe visitas da ordem de mais de 60 mil pessoas por ano, né? E desenvolve um turismo científico, um turismo cultural, com todas as outras atividades paralelas, né, como a Mônica mostrou, que isso é possível trazer, vai fazer com que Rio Claro seja um centro de referência, seja algo diferenciado no estado de São Paulo. Né? Se hoje a gente, com todo esforço e com toda a boa vontade da empresa Partecal, que nos recebe lá, né, na sua frente de lavra, né, vamos ter uma facilidade enorme, vamos ter assim, algo digno, né, do que a gente encontra, por exemplo, em Curitiba, né, naqueles parques que foram recuperados de antigas minerações. Rio Claro vai ser um ponto de referência, né, de uma coisa científica, limpa, né, e vai beneficiar muito aquela comunidade da assistência. Durante esse processo todo, nós fizemos reuniões, né, ali com o subprefeito de assistência, chamamos lá na Unesp, né, alguns membros da comunidade de assistência, né, e eles serão sempre ouvidos. E quando tivemos a inauguração lá da pedra fundamental, né, na outra gestão, também tinha lá os representantes, né, foi assim. Então, para mim, tem uma satisfação pessoal muito grande, acredito que para o Zaine, para a Maricelma também, né, acho que nessa minha fala eu também os represento, de fato a gente começar a ver essa criança nascendo, sabe? Se materializando, tanto pela atitude do João, quanto dos nossos colegas, quanto desse rapaz aí extremamente valoroso, que é o André, que toca esse projeto de uma forma maravilhosa e que traz muito orgulho para todos nós, e com a presença da Mônica e do Gabriel, que fizeram essa maravilha de projeto arquitetônico e muito bem ligado com a terra, ligado com a tradição. E nós temos tudo, né, para nos transformar num ponto de referência. Além disso, esse ponto da assistência, além de ser tudo isso que já foi falado, ele faz um link muito forte, né, com o Geoparque como um todo, o Geoparque Corumbataí, poderá até ser, quem sabe, a sede administrativa do futuro Geoparque Corumbataí, né? E ele vai ter uma ligação com o Museu
né? Museu Histórico Pedagógico, aqui é Amador Bueno da Veiga, que tem lá um setor de geologia, tem o Museu Heinz Ebert, aqui na Unesp, o Museu Paulo Landim, também aqui na Unesp, com o nosso Jardim Geológico, que é um outro sonho que está sendo sonhado, né, com um recente trabalho de TCC feito brilhantemente pelo Rafael Parra, né, com orientação do Zaine, enfim, é todo um trabalho voltado para essa questão do patrimônio, do geopatrimônio e da geoconservação, que une a todos nós. Então, de fato, como eu vi um comentário aqui, João, assim, o que a empresa está fazendo é algo fantástico, né, essa sensibilidade, né? E outras questões relativas à mineração, que até eu cheguei a ver um comentário aqui do Fernando Gaudí, eu peço que ele entre em contato comigo no particular, né, que é o tipo de comentário que foi feito aqui, não cabe nessa live, né, mas estou disposto a conversar sobre isso, sobre as atividades mineiras. E o mais importante de tudo isso é que nós estamos envolvendo o poder público, né, estamos chamando, né, o prefeito incluiu o Parque Geológico dentro dos projetos dos 100 primeiros dias de governo, né? Gostaríamos muito de estabelecer uma visita, assim que possível, né? Uma visita lá dos vereadores, do secretário de Meio Ambiente, secretário de Cultura, secretário de Educação, enfim, né? Para que eles vejam no que vai se transformar isso. E, para finalizar, dizer que o Ministério Público também está acompanhando tudo isso, né? O Dr. Gilberto Porto, nós nos reunimos muitas vezes com ele, na época ainda do GAEMA, né? O Dr. Ivan, a doutora Alessandra, tem acompanhado isso, tem o respaldo, né? Inclusive um geólogo que foi designado pelo Ministério Público, né? Tem acompanhado esse projeto, nós temos feito, cumprido todas as etapas, e esse carimbo, esse aval do Ministério Público é uma garantia para nós também, inclusive na obtenção dos recursos que serão necessários para a construção do parque. Essa é uma outra etapa, nós estamos quantificando isso, os engenheiros da Unesp já têm uma ideia aproximada, né? E nós, assim que possível, vamos começar a sair a campo e pedimos desde já, a todos os ex-alunos da Unesp, que hoje são empresários, né, sintam-se convocados a colocar aí uns centavinhos na construção desse parque, que vai ser uma referência para todos nós. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado a todos. Muito obrigado, realmente dá para ver como que esse projeto é uma questão integrada, né, que está crescendo, está amadurecendo, está se desenvolvendo a partir da integração de várias pessoas, né, de vários atores aí da sociedade. Isso que eu acho que é um processo tão bonito como a construção do próprio parque e a implementação do próprio parque, né. André, a gente tem algumas perguntas aqui sobre a questão, acho que o Alexandre já acabou de falar sobre essa questão, qual a previsão para o início das obras entrega do parque, o investimento será da iniciativa privada ou da gestão pública? E eu complementaria, o que a gente poderia fazer, João, para incentivar outros empresários da região? A região aqui de Rio Claro é uma das principais produtoras, né, da América Latina e do mundo de piso cerâmico, e nós temos vários empresários aqui nesse setor. E como a gente poderia mostrar a importância da recuperação integrada nesse processo, como foi feito aí nessa área da Patercal? Pois não, professor. A recuperação é um item obrigatório na concessão da outorga da lavra. E a recuperação de forma generalizada é como o professor Alexandre disse, a gente aterra tudo e você planta, deixa isso de verde de novo. Eu acho que todos esses empresários, além do calcário, a formação Corumbataí, que é rica na oferta de argila. Por isso que nós temos esse polo cerâmico de tanta importância aqui. Eles já estão começando a se sensibilizar. Eu acho que com o andamento do parque e a existência, a configuração do parque como um todo, isso vai gerar bastante disponibilidade de demais empresários e também investir na recuperação dessas áreas. Ótimo, João.
Mônica, você vê essa questão do custo para início da obra, o início da obra, desculpa, né, a entrega do parque, o que vocês imaginam aí na parte, claro, mais ligada à questão construtiva, arquitetônica, mas qual que é a previsão aí, segundo a pergunta do Pedro Camareiro? Pedro, a gente também não vê a hora, tá? De ver esse projeto aí implementado. Mas como foi um projeto final de graduação, então a gente não não chegou à questão do orçamento, que é o trabalho que os engenheiros da Unesp deram continuidade ao nosso projeto, né? E visto isso, nós precisamos fazer o projeto executivo, ir atrás do recurso. Essa questão entre público e privado é fundamental, né, para parceria, para recurso mesmo, e depois para a gestão desse parque, né. A gente ainda não conversou entre nós, né, professor, mas a gestão é uma coisa muito importante, né. Então, o parque não termina quando você entrega o projeto executado, né. Aí você começa na questão de como vai fazer a manutenção, como é que você vai programar a grade desses eventos, né? Como que você vai envolver a comunidade. Então, não adianta ter um parque lindo, maravilhoso, que vai abrir de sábado e domingo, né? O que a gente quer fazer é esse trabalho muito próximo da comunidade. Então, envolver as escolas do Distrito da Assistência, as escolas de Rio Claro. Então, todo esse projeto aí de gestão, nós precisamos gestá-lo ainda. Entendeu? E abertos, né, professor? Se alguém tiver uma ideia e quiser fazer parte do nosso grupo, acho que a gente é muito democrático, né? E quer tá aberto. É isso. Alexandre, por favor, para complementar. Essa questão que o Pedro perguntou, né? Nós já nos comprometemos até com a prefeitura, né, Mônica? Em todas as vezes que nós falamos, assim, a prefeitura não vai gastar um centavo com a implementação do parque. A partir do instante que o prefeito da época for lá e cortar a fita para inaugurar, né, esse parque já vai ser um parque municipal. Então, a partir daí, sim, a manutenção, funcionário, bom, aí tem a parte hidráulica, elétrica e tudo mais, isso vai ser, como é um parque municipal, né, então nós esperamos, né, ele vai ser administrado, vai ser toda a gestão, né, por conta da prefeitura, mas até lá não haverá nenhum investimento público. Aliás, essa questão, é bom também esclarecer, Fábio, que Itu, por exemplo, tem um problema sério lá no parque, porque toda aquela área onde o Parque do Barbite está instalado não é do município até hoje, né? Está em litígio. Então, por conta disso, o município não pode fazer muitos investimentos. Ao contrário daqui, né? Que quando a lavra terminar, a empresa Partecal, né, vai fazer o termo de doação, de cessão de uso, a perder de vista aí nos anos, né, João? De forma que isso passe a ser da prefeitura. E como, então, uma área pública municipal vai poder receber os investimentos devidos pela prefeitura. Só depois do parque pronto, na hora de cortar a fita, que aí a prefeitura vai começar a ter os gastos. Até lá, nós vamos atrás de agências de fomento, vamos atrás de empresas, né, Banco do Brasil, enfim, outras empresas que têm linhas para esse tipo de investimento. Ótimo. E as próprias construtoras, né, que nós temos aqui várias aqui em Rio Claro também. André, e como você, como pesquisador, doutorando nesse tema, está vendo essa incorporação, né, do Parque Geológico dentro desse projeto maior que é o Geoparque Corumbataí, que também vem sendo desenvolvido ao longo do tempo e agora está culminando aí na sua coordenação, né, para a implantação e, na verdade, reconhecimento pela Unesco, né, a gente espera que se torne logo um geoparque mundial, né, ou aspirante depois um geoparque mundial. Conta um pouquinho como que está essa trajetória, eu sei que a gente vai ter a live daqui a pouco, mas essa relação, né, do Parque Geológico com esse território maior, né, que tem uma série de atrativos turísticos, já são usados efetivamente pela população e muitos ainda merecem muito investimento para as pessoas conhecerem. Conte um pouquinho para a gente adiante aí da live da próxima atividade. Legal, professor. Esse conceito de geoparques, que é coordenado pela Unesco, ele tem uma série de critérios que o território tem que alcançar para ser reconhecido como um geoparque. E, dentre esses critérios, um dos principais, talvez o mais importante, o território tem que demonstrar que ele possui um patrimônio geológico de relevância internacional.
Então, o Parque Geológico de Assistência, considerando ele como um dos pontos, né, um dos geossítios do Geoparque, que é a bacia inteira, ele vem justamente para fornecer esse local de visitação e de preservação do patrimônio geológico internacional. Então, vamos dizer assim, como um geossítio do Geoparque, o Parque de Assistência é praticamente o nosso carro-chefe. A gente também dá muito valor para a área de recarga do aquífero Guarani, que a gente também tem aqui no território, que também é uma questão, né, de relevância internacional, até porque abastece boa parte do país e outros países também. Mas a questão do fóssil é muito importante para a comunidade geocientífica, tanto pela definição da seção tipo da formação assistência, do membro assistência, quanto pelo fóssil em si. Então, a partir dele, a gente vai somando com outros pontos, mas eu considero que o Parque Geológico é um dos principais do Geoparque. Tanto que, como o professor Pernotto falou, é bem provável que a gente acabe escolhendo ele como uma possível sede, né, já que vai ter toda a estrutura, né, receptivo para os visitantes. O visitante chega no Parque de Assistência, que provavelmente vai ter uma grande divulgação, e aí ele fica conhecendo mais sobre outros geossítios, outros pontos como cachoeiras, mirantes, os locais para escalada, igual a gente vai tratar na live seguinte, e a partir do Parque de Assistência, depois de visitar essa pedreira, eles vão indo para os outros geossítios e assim vão fazendo o tour por todo o território da Bacia do Corumbataí. Ótimo. E a gente tem a sustentabilidade efetiva, né, sendo implantada com os microempresários, com certeza a assistência vai receber toda uma infraestrutura, né, de restaurante, de bares ali, para atender toda essa comunidade de Rio Claro, que com certeza vai migrar, né, no seu final de semana para o Parque Geológico. Então, eu queria deixar com vocês as considerações finais, né, o que vocês esperam. É claro, todos nós esperamos aí a construção do parque, mas quais são as próximas etapas, né? E já fazendo o encerramento com vocês. Vou iniciar com a Mônica e depois eu passo a palavra para o João, o André e para encerrar o Alexandre. Bom, eu agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho, que eu sou uma parte dessa equipe que é muito grande, começou já há algum tempo. Eu entrei nesse projeto na identificação dos geossítios, né, do Geoparque Corumbataí, aí como representante do Arquivo Público, identificando o que poderia ser um potencial geossítio, mas foi com o trabalho do Gabriel, né, que foi um trabalho final de graduação, onde eu fui orientadora dele, que eu entrei mais fortemente no projeto. Então, o Gabriel fez um projeto fantástico, né, eu fui só orientadora dele, e continuo assim, me dedicando meu tempo a esse projeto, porque eu acho que é muito importante nessa questão do envolvimento da comunidade local, do envolvimento da iniciativa privada com o poder público, né, para a gente estabelecer, assim, esse modelo de gestão que eu acho que vai ajudar muito no sucesso do Geoparque, né, e do nosso Parque Geológico da Assistência. Muito obrigada, gente, agradeço. Nós que agradecemos essa integração com outras áreas do conhecimento, é fundamental, né? A arquitetura, a gente tem tantas áreas em Rio Claro, o próprio Aeroclube, né? Que é um sonho também, toda essa área central de Rio Claro. Tomara que futuramente a gente tenha novos projetos para essa área e, efetivamente, em vez de transformar numa avenida com um monte de ônibus passando, a gente realmente tenha uma área de lazer e uma referência, né, Rio Claro como uma referência efetiva de conservação aí urbanística e mudança urbanística para a cidade. Tomara que isso ocorra. Aqui, Fábio, no Unicep, no curso de Arquitetura e Urbanismo, a gente tem vários projetos, principalmente nessas áreas que você está falando, no Aeroclube, no Córrego Venzio, toda a nossa malha ferroviária desativada. Então, a intervenção sobre o território municipal consolidado, ela é muito importante. E quando ela envolve uma série de profissionais, não só os arquitetos e urbanistas, ela se torna mais concreta, né? Então, acho que a gente pode contribuir bastante. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. João, suas considerações finais, depois o André e o Alexandre. Eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar a todos vocês pelo excelente trabalho que está sendo realizado, e como o professor Alexandre disse, a prefeitura vai assumi-lo depois de pronto, e nós, quando nossa empresa, nós vamos entregá-lo pronto para receber o projeto da professora Mônica. Não é uma lavra convencional, é uma lavra com blocos testemunhos, com bancadas estáveis,
Então, eu queria fazer um convite aos demais empresários que se utilizam de produtos minerais, que tenham essa oportunidade e participem desse projeto também na execução da infraestrutura desse projeto. Eu acho que é muito importante para a empresa, é muito importante para o setor estudantil e turismo de forma geral. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, João, parabéns. André, suas considerações, depois Alexandre. Sim, queria agradecer novamente o Fábio e toda a equipe que fez a organização. Eu sou muito feliz de participar desse projeto. Eu peguei o bonde andando, mas eu peguei o bonde andando lá em 2015, quando eu comecei a estagiar na prefeitura com esse projeto, então eu acabei incorporando isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, e agora eu estou sonhando esse sonho junto com vocês, e tudo que eu puder fazer para contribuir para esse projeto se desenvolver cada vez melhor, eu estou às ordens. Muito obrigado. Ótimo, a gente que agradece, André, toda essa dedicação. Alexandre? Bom, o Fábio está usando a lei do idoso ao contrário, né? Acho que o mais idoso fala por último. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Como eu disse no começo, agradecer imensamente mesmo, né? A Partecal, com essa iniciativa fantástica, né, João? Assim, isso nos tornou muito próximos, nos tornou parceiros, amigos, né? E assim, o envolvimento do filho do João também, né? O Joãozinho, carinhosamente, como a gente chama, né? Presente nos nossos trabalhos, é uma coisa assim que se torna familiar. É muito bom sentir isso, né? O envolvimento do empresariado. A Mônica, né, com toda essa sua simpatia e competência na orientação do Gabriel, o trabalho fantástico que o Gabriel fez, né? Então, integrando tudo isso aos conhecimentos científicos. E é uma maneira da universidade dizer, olha, estou aqui, estou agindo pela comunidade de maneira direta, né? Não só produzindo papers, artigos, que vão ficar muitas vezes em bibliotecas, não, nós estamos atuando diretamente na qualidade de vida das pessoas, promovendo algo que vai transformar aquela região da cidade numa situação completamente diferente do que é hoje e tornando a cidade como um ponto de referência. E, né, essa parceria com o André, com o Zaine, com a Maricelma, com esse pessoal todo maravilhoso envolvido, né, que só engrandece o meu coração e faz, assim, me alegra muito perceber que aquele sonho antigo, aos poucos, está se tornando uma realidade. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez a você, um grande guerreiro, na frente da Febragel, que está proporcionando esse dia maravilhoso, histórico, né, para todos nós, e a todas as entidades que estão promovendo e realizando. Muito obrigado, e que a gente possa se encontrar mais vezes, e que o Parque Geológico Municipal de Assistência em breve esteja na realidade de todos nós. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês e a todos que participaram aí no chat, né? É uma grande satisfação vocês que fazem todos esses programas ao vivo que nós temos envolvido. E já faço o convite, vamos iniciar daqui 2 minutos o Turismo Aventura no Geoparque Corumbataí, escalada no Morro do Cuscuzeiro. O André também vai passar para lá, eu também vou para lá. É só mudar aí o link, né, no próprio canal do YouTube da BGL, da Febragel, é só mudar e vocês vão lá conhecer agora o Geoparque inteiro e falar um pouquinho de outras atividades, né, principalmente do turismo e da escalada, tá bom? Muito obrigado, pessoal, nos vemos daqui a pouco, um ótimo final de semana e se cuidem aí. Um grande abraço, tchau, tchau. Febragel, Federação Brasileira de Geólogos.